Quais são os segredos das plantas para que elas floresçam tanto? Vamos aprender neste vídeo. As plantas de flores são bastante exigentes. Há 4 itens que nós vamos aprender. Papel e caneta na mão. Primeiro item é a luz. Elas são muito exigentes à luz. A maioria das plantas de flor. Tem algumas exceções que eu vou deixar aqui para vocês. Quais são as exceções das plantas de flor que não são tão exigentes à luz o dia todo? O dia todo, no mínimo 5 a 6 horas de sol por dia, como por exemplo, o empates, que tolera o sol da manhã, o sumpates, que é diferente, sol o dia todo, a petúnia, 5, 6 horas de sol, gerânio, 5, 6 horas de sol. Então, as plantas de flor, jasmim, geralmente aí o sol o dia todo, no mínimo 5, 6 horas de sol por dia. Quais as plantas que podem ficar dentro de casa, que são menos exigentes a sol e que dão flor? Ó, lírio da paz, antúrio, algumas orquídeas, violeta. Então nós temos algumas plantas que a gente pode ficar dentro de casa. Mas agora a gente vai falar dessas plantas aqui, exigente a muita luz. Temos que ter atenção a quê? Quando há mudança de estação. Estamos chegando na primavera, dias mais longos, muita luz. Será que a minha planta não está, o lugar que ela está, não está com muita luz ou pouca? Às vezes tenho que trocar ela de lugar. O segredo das flores, muitas das vezes, está na quantidade de luz que ela está tomando. Por que, Ana, que as plantas de flor, a maioria, como você está falando, é tão exigente à luz? Porque as plantas dependem totalmente da luz para fazer fotossíntese. E uma flor, ela consome da planta muita luz para fazer todos os seus processos. Ao contrário das plantas verdes, que também precisam da luz, mas menos quantidade. Ana, todas as plantas dão flores? A maioria das plantas, amaranta, o hortelã, tudo dá flor, mas são flores pequenas, às vezes a gente nem vê, nem observa, são flores que não têm tanta expressividade. As plantas que não dão flores são as samambaias, a família das samambaias e das coníferas, o resto, até a grama dá flor, mas não gasta energia da planta para aquilo. Então a gente considera que as plantas que dão flor são essas que chamam a atenção dos nossos olhos. Quem aí que não gosta das petúnias? Então chama muito a nossa atenção. Então essas plantas gastam muita energia. E da onde vem a energia? Muito do sol, da luz. Então, plantas de flor, coloque sempre em muita luz, no sol direto ou atrás de uma janela, muita luz. Primeira dica. Segunda dica, água. Sempre essas plantas gostam de quê? Ficar levemente úmida, nem seca e nem encharcada. Se você encharca a sua planta, o que acontece com ela? Aqui dentro precisa de ter sempre água, substrato e ar. Aí você enche tudo de água, não tem ar, a planta vai ficar igual um peixe lá dentro. E planta não é um peixe, então a gente fala que a planta está afogando. Não podemos encharcar. Plantas que ficam dentro d'água são as plantas aquáticas, que não aquáticas, não são essas. Então cuidado com a rega. Tem as exceções, modos de rega diferente, mas em geral essas plantas gostam de ficar levemente úmidas. No jardim, então, as plantas de flor mantenham com água, sempre regando, levemente úmida. Qual o horário da rega, Ana? Eu gosto de regar as plantas de flor na parte da manhã.
Se você for preciso de irrigar à tarde, a planta está murcha, irrigue até entre 16 horas e 17 horas. Se você irrigar depois desse horário, a planta dormir molhada fica muito propensa a fungos. Aí você vai criar outro problema. Então evite de irrigar à noite. Ana, eu só tenho horário à noite. Vale muito a pena nós acordar um pouquinho mais cedo, fazer a rega de manhã, porque realmente planta que dorme à noite aí fica muito propensa a fungos. Então, regue aí as suas plantas de preferência um horário que elas vão realmente dormir sem estar muito molhadas. Mudança de estação do ano. Você toma mais água no inverno ou você toma mais água na primavera, verão? A gente não toma mais água no calor? Então, é a mesma coisa. Quando você está entrando na primavera, verão, você aumenta a rega das flores. E outra coisa que você tem que fazer, abrir os olhos, porque ao mesmo momento em que na mudança de estação, na primavera, verão, vem mais flores, mais brotações, está tudo mais ativo, vem também mais pragas e doenças, vem tudo, porque também os micro-organismos estão se reproduzindo mais. Então, de olho. Mas se a planta está hidratada, está numa luz adequada para ela, e se você está adubando a sua planta, às vezes vem uma praga, uma doença, ela mesma resolve. Certo? É igual a gente, se a gente está ali saudável, se alimentando bem, a chance da gente ficar livre de alguma doença que vem é muito maior. A planta é a mesma coisa, mas de olho aí nas suas plantas. Terceira dica é o substrato, é a casinha da planta. Lembre-se que na natureza a planta tem muitos recursos ali, é um microclima que ela tem, tá tudo certo na natureza. E a partir do momento que você traz para um jardim, você está retratando o que tem lá, mas não é natureza, não é o habitat natural dela. Então você traz ela e ir para um vaso, por exemplo, ou para um jardim. Aqui no vaso ela está confinada. Você tem que estar sempre trazendo nutrientes. As plantas precisam de 14 nutrientes para que elas mantenham saudáveis e sempre bonitas. Vou deixar aqui os 14 nutrientes. Então, eu não gosto de falar assim, coloca um adubo rico em fósforo, potássio, nitrogênio. Eu sempre gosto de uma adubação balanceada, que tenha todos os nutrientes. Então, o que eu faço? Todo dia primeiro, uma vez por mês, é bom que você pegue as suas plantas, não só as de flores, todas elas, as plantas verdes, que nem aqui o hortelã, as nossas hortaliças, frutíferas, todas elas. Vamos falar das orquídeas no finalzinho. O que você vai fazer? Você vai, depois da planta irrigada, é bom mexer com as plantas depois de irrigar, porque fica mais maleável para você mexer. Pega um escarificador, se você não tiver um palitinho, fofe a planta, ou seja, escarificar. Se não tiver esse escarificador, não tem problema, pode ser outra ferramenta. A planta você fofa sem danificar as raízes, você vai fofar e vai colocar o quê? Você vai colocar um substrato que você encontra em floricultura, bom para as plantas em geral, pode ser o mesmo, ou humus de minhoca, é um substrato muito bom. Para quê? Melhorar a estrutura do solo. Porque com a rega você vai lavando e daqui a pouco não tem substrato nenhum. Então nós vamos colocar aqui um pouco de humus de minhoca, ou nós vamos colocar esterco de gado curtido, ou nós vamos colocar o substrato da floricultura, o que vocês quiserem. Daí vocês vão incorporar. Então não é só fofar. Vocês fofam, depois incorpora no solo. O que é incorporar? É misturar. Vocês concordam comigo? Se vocês deixarem só lá em cima, vocês vão atrasar a chegada lá embaixo nas raízes, coitada. Imagina até chegar lá embaixo. Então se vocês revolverem, misturar, vai chegar
mais fácil lá embaixo. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos regar. Toda vez que você mexe, você rega bastante, para que chegue lá embaixo esse humus de minhoca, isso que você colocou lá embaixo. Então melhoramos a estrutura do solo. Isso você pode fazer uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Eu gosto de fazer todo dia primeiro, porque eu não esqueço. Pronto. Essa é a terceira dica, manter o substrato sempre novo, sempre ativo. E cuidado ao replantio. Temos que fazer replantio das nossas samambaias, das nossas plantas, Ana? Sim, temos. A cada 3, 4 anos temos que tirar e replantar, porque só fazer assim por cima já não adianta. Já está com a rega, já vai lixiviando, já vai tudo embora. Então, a cada 3, 4 anos, ou quando você vê que a sua planta não está florindo, você já fez o diagnóstico, nossa, minha planta não está florindo. A luz está ok, a água tá, eu irrigo direitinho conforme essa planta gosta, o adubo, tá tudo ok. Não dá flor, faça um replantio. Vamos fazer um replantio. Quarto segredinho, adubação. Além do adubo orgânico, eu gosto de usar o poderoso adubo porque ele é completo. Eu não gosto de usar um adubo que eu tenho que usar o NPK, né, nitrogênio, fósforo, depois eu tenho que completar com cálcio, então eu uso o poderoso adubo porque ele é completo, eu não tenho que preocupar. Como que é a diluição? Eu quero dar a dica para vocês de adubo seguinte. Nossa, a Ana ensinou, vou colocar mais um pouquinho, que tem muito tempo que eu não coloco. Não façam isso. Não use mais um pouquinho. Conforme está escrito no rótulo, é quilo. Adubo, se você colocar muito, ele queima e pode até matar as plantas. É um pouquinho bom que adubo dura muito tempo. Aqui pede só uma pazinha para 1 litro d'água, então um adubo desse dá para muito tempo. Nós vamos aqui. Esse adubo a gente pode usar em todas as plantas, frutas, jardim, hortaliças, exceto as orquídeas, que a gente não usa esse. E a gente já vem aqui no mesmo dia que a gente usou o substrato e usa. Esse adubo você pode usar a cada 7 dias ou a cada 15 dias, dá um bom resultado. Eu uso a cada 7 dias. As minhas plantas em geral, eu faço adubo, eu faço adubação todos os sábados e mostro no meu Instagram. Vou deixar o Instagram se você quiser me acompanhar lá. Porque lá eu explico direitinho como que eu faço, porque pode ser fertirrigação e pode ser foliar. Então, se você tem dúvida em adubação, me siga lá no Instagram, aos sábados stories, que aí você vai poder acompanhar o passo a passo direitinho. Combinado? Depois de finalizar a adubação, você vai colocar a cobertura morta. O que é cobertura morta? Se você tiver isso aqui, é raspa de pneu, que a gente compra em floricultura. Eu fiz uma casinha uma vez do Luciano Huck, aquele programa que tinha da casa. Eles exigiram isso aqui, é muito bonito. Vocês podem colocar serragem que vocês... Aqui eles dão, a gente leva o saco, serragem grossa ou fina, pode colocar ela do jeito que vem. Casca de pinos que vocês colocam aí nas orquídeas, podem colocar argila expandida, o que vocês quiserem. Para que é bom? Conservar a umidade, vocês vão ter que irrigar menos. Então no calor, gente, é uma dica muito importante. Sabe por quê? No jardim de vocês, não deixem o solo exposto. Coloca corte de grama, coloca serragem grossa, coloquem assim, não coloca a serragem grossa muita camada grossa não, uma camada fina. Então coloca capim seco, vai lá no jardim de vocês e não deixa a terra exposta. A argila expandida não deixa. Por quê? Vai conservar a umidade, você vai ter que irrigar menos, pomar, não deixa. E você vai conservar a temperatura do solo, não vai vir capim. Então a gente coloca assim, não cresce mato, tá? E é muito bom. Olha como que vocês vão fazer. Vocês vão colocar aqui no vaso. Depois, quando vocês for fazer de novo, tem que tirar, tá? Para fazer tudo de novo. A argila expandida é bem mais fácil de tirar novamente depois. Então, isso aqui vai conservar e vai ajudar muito a manutenção de vocês. É isso aqui, ó.
Tá vendo? Agora, atenção, quando vocês forem colocar no jardim, no pomar, deixem 20 centímetros livre do caule. Não vai encher o caule de nada não, ok? Combinado? O que eu quero te alertar para que vocês tenham bastante flores? Olha, isso é uma observação. Existem as plantas de ciclo curto, que por exemplo são as petúnias. São plantas que duram mais ou menos 6 meses, 8 meses. Não adianta você fazer nada que ela vai morrer. É a mesma coisa, por exemplo, de uma alface. Não vai durar a vida toda. É ciclo curto. Tem gente que fala plantas anuais ou bianuais. É bom você saber disso. Quando você for na floricultura, você perguntar. Plantas de ciclo curto. A petúnia é de ciclo curto. O empates é de ciclo curto. Porque às vezes a pessoa chega na floricultura e compra uma petúnia, passa 6 ou 8, minha planta morreu, meu dedo é ruim, meu dedo é podre. Não é, é porque às vezes a pessoa não sabe que existe planta de ciclo curto e planta perene. Vou dar um exemplo para vocês de planta perene. O gerânio, olha que lindo, aqui tem, olha, de 3 cores. Aqui tem um rosa, o roxinho e o vermelho num vaso só, numa cuia só, olha que lindo. O gerânio já é perene, dura anos. Vou dar um outro exemplo, que eu fiz até um vídeo aqui, da liximaque. Eu plantei, né? Eu tenho a cuia da liximaque, a gente pode plantar no jardim, a liximaque é amarelinha. E ela pode plantar no jardim, igual eu falei, comprar no saquinho, plantar no jardim, de ciclo longo, ou seja, perene. Então é bom vocês perguntarem, essa planta é de ciclo curto ou ciclo perene? Porque tem muita gente que às vezes planta e fala assim, nossa, minhas plantas morrem tudo, e cansa de plantar. Por quê? Comprou uma planta de ciclo curto. Então se você não quer ficar sempre replantando, já compra logo uma planta de perene, porque nunca que você vai ter que ficar replantando, né? Só se der um problema. Então compre aí de ciclo longo. Uma outra observação, se você quer ter plantas para você colher, para enfeitar a casa, para ficar a casa toda alegre. Minha irmã esses dias me mandou uma mensagem, tem uns 3 dias, ela falou, Ana, a casa da mãe tá tão choca, que a gente vive na casa da minha mãe aqui na fazenda. Colhe umas plantas, umas flores no jardim para enfeitar. Aí eu colhi uma helicônia, olha como ficou bonita essa jarra. Então eu vou deixar aqui para vocês umas plantas que vocês podem ter ou num vaso grande ou em jardim, que vocês podem cortar e colocar dentro de casa. Helicônia, vocês podem ter rosas, estrelícia, gérbera, margaridas, plantas que vocês podem colher. Mas para isso é bom vocês no jardim sempre estar revolvendo o solo, usando um adubo que seja completo, porque se você usa um adubo, por exemplo, que seja rico só em nitrogênio, aí a planta vai ficar linda brotando sol verde e não vai florescer. Então sempre vocês têm que estar fazendo esses 4 pontinhos que eu falei para vocês. Antúrio eu gosto muito de ter no jardim, num lugar que bate sol só pela manhãzinha, porque ele floresce muito. Então sempre eu coloco na jarra da minha mãe os antúrios, que fica lindo. Uma outra observação, uma dica de ouro que eu quero dar para vocês. No exterior a gente vê muitas pessoas comprando flores fechadas. Então elas vão no supermercado comprar calanchoe, compram petúnia fechadas. Aqui no país, violetinhas, compro tudo fechado. Aqui no Brasil o pessoal já compra a flor aberta, flor de corte, astromélia, amo, vou lá e compro fechadinha. No dia que o caminhão chega, né, na floricultura das minhas irmãs, o caminhão vem, eu vou lá, ou no outro dia, e compro fechada. Não compre as flores já abertas, por quê? Vai durar muito pouco na sua casa. Tenham essa observação de comprar flores mais fechadas. Ana, mas eu não sei que dia que chega o caminhão no supermercado, no garden, na floricultura, é só perguntar. É igualzinho verdura, fruta e legume. Flor é a mesma coisa. Então eu que vou no Olambra, a gente, né, tem lá na floricultura o caminhão, já fui muitas vezes no caminhão buscar plantas. Eu vou deixar até o vídeo da minha história aqui embaixo para vocês verem.
vem semanalmente. É igual verdura. Então tem o dia de chegar o caminhão do Alhambra. Aí vocês observem que dia que chega, vai lá num dia ou um dia depois. Além de vocês pegarem flores de corte, de vaso novinhas, vocês pegam coisa diferente. Você precisa ver. Se tem lá, chegou uma caixa, por exemplo, de empate ou gerânio ou petúnia. Uma ou duas diferentes. As plantas diferentes vêm em menor quantidade. Então, quem chega primeiro, leva aí os vasos ou as mudas diferentes. E um outro lembrete que eu acho super engraçado. As pessoas falam assim, Ana, trabalhei na floricultura há mais de 30 anos, não tinha assim uma semana que as pessoas falavam assim, eu quero uma planta que floresce o ano todo. Não existe, amados, não existe. Por quê? Era a mesma coisa de você falar assim, tem uma pessoa que fica gestante o ano todo, o tempo todo. A flor é a época que a planta está em reprodução. Ela quer continuar a sua espécie. Então gasta muita energia da planta. Cada planta floresce em uma determinada época do ano. Então tem as plantas que florescem outono e inverno, outras plantas que florescem primavera, verão, resumindo o assunto. Então, como que você vai ter flores o ano todo? Você tem que ter plantas que florescem outono e inverno, por exemplo, o bico de papagaio, a zinheira, a azaleia, que floresce aí, manacá da serra, ipê amarelo, floresce no inverno. E você tem que ter as plantas que florescem primavera, verão, que são muitas que florescem agora. Demais, a maioria floresce agora na primavera, verão. Daí vocês tendo plantas que florescem nas 4 estações do ano, vocês vão ter flores o ano todo. Aí vocês vão me falar assim, Ana, mas eu tenho uma que estoura lá que floresce o ano todo. Às vezes é porque tem mais de uma mudinha na mesma alameda, no mesmo lugar, e vem um cachinho, depois vem outra, a gente não percebe que uma foi e outra veio e dá a impressão que é uma planta florescendo o tempo todo. Mas realmente uma planta não consegue florescer o ano todo. Agora nós vamos falar das nossas queridas orquídeas. Como fazer as orquídeas florescerem? As orquídeas, elas são assim, as queridinhas. Para fazer florescer, eu fiz um vídeo específico. Ele se chama, Ana, como as suas orquídeas florescem tanto. Eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo, ficou muito legal. São 4 segredinhos e vocês assistam. Se vocês tiverem qualquer dúvida nas plantas em geral ou nas orquídeas, deixe para mim nos comentários abaixo. E se você está assistindo esse vídeo depois, você vai lá no meu direct do Instagram, que lá eu converso com você, combinado? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque ajuda muito aqui a nossa família Ana Paula Lino crescer. Se inscreva no canal, ative o sininho que no próximo vídeo você vai ser avisado, certo? E compartilhe esse vídeo, se você acha que essa dica vai ajudar algum amigo, alguma amiga sua. Um beijo e até o próximo vídeo!